Você sabe quais são as teses mais cobradas na peça prática profissional da segunda fase de Direito do Trabalho do Exame de Ordem? Informação importantíssima. Vem comigo que eu te conto. Se você estuda para a segunda fase do Exame de Ordem, refazendo peças anteriormente cobradas, você deve ter percebido que muitas teses se repetem. Isso porque, embora o conteúdo seja vasto, ele é limitado. E a banca sempre tem alguns temas que são queridinhos por elas, e elas gostam de cobrar essas mesmas teses. Eu fiz um levantamento das últimas provas, bastante prova aí para trás, e fiz um ranking dos 10 temas mais cobrados nos últimos exames. E eu vou contar para você agora. O primeiro deles, você imagina qual é? Prescrição. A FGV adora prescrição. Principalmente se a peça prática profissional for uma contestação. Mas lembrem, a prescrição também pode ser arguída em sede de recurso ordinário, inclusive pela primeira vez. Mas na maioria das contestações vai ter a prescrição. E a FGV gosta muito de cobrar dois tipos de prescrição: a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal é aquela em que o reclamante tem 2 anos contados do término do seu contrato de trabalho para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Se ele demorou, se você verificou no enunciado que entre o ajuizamento da ação e o término do contrato de trabalho decorreram mais de 2 anos, você vai requerer a prescrição bienal, todas as parcelas estão prescritas, e você vai pedir a extinção do processo com resolução do mérito, com base no artigo 487 do CPC. Já a prescrição quinquenal é aquela em que do ajuizamento da ação o reclamante tem direito aos últimos 5 anos. Então você vai verificar se o contrato dele é muito longo, se do ajuizamento da ação você conta 5 anos para trás. Desses 5 anos, contados do ajuizamento da ação, todas as parcelas estão prescritas. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir a extinção do processo com resolução do mérito quanto àquelas parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação, fundamentando também no artigo 487 do CPC e sempre que tiver prescrição, artigo 11 da CLT e artigo 7º 29 da Constituição Federal. O segundo tema mais cobrado é honorários sucumbenciais. Porque os honorários podem ser cobrados também em diversas peças. E meus alunos sabem o que eu encho a cabeça deles. Reclamação trabalhista e contestação vai sempre ter pedido de honorários de sucumbência. Sempre. Fez a peça de reclamação trabalhista, a peça de contestação, você vai pedir honorários de sucumbência, sempre 15% é a sua comida, de que vive o advogado, você vai trabalhar sem receber honorários? Não vai. Então lembrem, por favor, reclamação trabalhista e contestação, vocês vão sempre pedir a condenação em honorários de sucumbência de 15%, você vai pedir o máximo, você quer o máximo, né? Você quer o melhor da vida para você vai pedir 15%, de acordo com o artigo 791A da CLT. Mas na contestação, pode ser que o enunciado diga que o reclamante também pediu honorários de sucumbência no importe de 20%. Além de você pedir os seus, você vai contestar, você vai abrir mais um tópico, a tese, para contestar os honorários que o reclamante pediu na reclamação trabalhista. E atenção, porque na contestação ainda tem mais uma possibilidade de você pedir honorário de sucumbência, que é se a contestação tiver reconvenção. Porque a reconvenção não é uma ação do réu em face do autor, é como se fosse uma petição inicial, só que do réu em face do autor. Ele vai ter direito a receber honorários na reconvenção. 2 pedidos de honorários numa mesma peça? Isso mesmo. Você vai pedir honorário de sucumbência pela condenação, o julgamento improcedente da reclamação trabalhista e vai pedir a condenação do reclamante também em honorários de sucumbência, também 15% na reconvenção. E se tiver tese para contestar, ainda vai contestar a tese do reclamante de honorários advocatícios, sempre fundamentando no artigo 791A da CLT. E completam o pódio de temas mais cobrados, em terceiro lugar, as horas extras. E as horas extras podem aparecer em qualquer peça prática profissional, é uma tese de mérito, e você vai estar preparado para contestar, para pedir, para recorrer, vai depender da sua peça.
Importante você saber. Jornada de trabalho se limita a 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas é muito importante você lembrar daqueles empregados que são dispensados do controle de jornada, que vem lá no artigo 62 da CLT. Quem são eles? Os trabalhadores externos, os gerentes que exercem função de gerência e recebem gratificação de função não inferior a 40%, e os teletrabalhadores. Muitas vezes essa vai ser a sua tese, mas pode ser variadas teses de defesa. O importante é você ver se está extrapolando o limite. E aqui uma dica importantíssima que vale para qualquer peça, principalmente reclamação trabalhista. Sempre que o enunciado trouxer a jornada de trabalho, e quase sempre vai trazer, você vai verificar 4 coisas. Se tem hora extra, se tem intervalo interjornada, intervalo intrajornada e adicional noturno, porque tudo isso vai depender da jornada de trabalho do empregado. Pode ser que tenham todas, pode ser que não tenham nenhuma, pode ser que tenha uma, 2, você vai sempre verificar se deu jornada de trabalho, se tem horas extras, intervalo intrajornada, intervalo interjornada e adicional noturno. Lembrando que o intervalo intrajornada, ele não é computado na jornada. Então, o enunciado vai dizer qual é a jornada de trabalho do empregado e dizer se ele tinha intervalo. Se ele falar que tinha intervalo, esse tempo do intervalo você subtrai da jornada para saber se ele efetivamente cumpria horas extras ou não. Porque se falar que ele trabalhava das 8 às 19, das 8 às 17, com 1 hora de intervalo, ele não está fazendo hora extra, porque o tempo de intervalo não é computado na jornada. E outro ponto importantíssimo sobre horas extras, tem natureza salarial. O que isso significa? Que as horas extras vão refletir nas demais parcelas contratuais e rescisórias. Então, sempre que tiver pedido de horas extras, você vai pedir os reflexos nas parcelas contratuais e rescisórias. E já que falamos de horas extras, o 4º tema, a 4ª tese mais cobrada nas peças da OAB em Direito do Trabalho é intervalos. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada também está entre as teses mais cobradas. E o que é mais importante você saber? Claro, artigo 71 da CLT, que vai trazer o tempo de intervalo de acordo com a jornada de trabalho e outras coisas mais importantes, como, por exemplo, o tempo de intervalo que o reclamante vai ter direito é somente aquele intervalo que foi suprimido. Ele não tem mais o direito à hora cheia. Se ele usufruía, por exemplo, de 30 minutos de intervalos diários e a categoria dele, pela jornada de trabalho dele, ele deveria ter 1 hora de intervalo entre a jornada, você vai pedir apenas 30 minutos. Você só vai pedir o tempo que foi suprimido. Inclusive, isso pode ser tese da contestação, se o reclamante pedir 1 hora de intervalo, sendo que ele usufruía de 30 minutos. Só tem direito àquele tempo que foi suprimido do intervalo com um adicional de 50%. E atenção, o mais importante, essa parcela vai ter natureza indenizatória. Isso mesmo, natureza indenizatória. Ou seja, qual é a consequência? Ao contrário da parcela que tem natureza salarial, não vai refletir nas demais parcelas contratuais e rescisórias. Você sabe qual é a 5ª tese mais cobrada nas peças do exame de ordem? Dano moral. Dano moral? Dano moral. Dano moral nas peças de direito do trabalho na 2ª fase, chove tese de dano moral. E aí as razões são várias. E vai depender se você está fazendo uma tese de reclamação trabalhista, na contestação, no recurso ordinário ou em outra peça qualquer. Vai depender. O importante é você sempre fundamentar, dá uma olhadinha no artigo 186 e 927 do Código Civil. Do Código Civil 186 e 927. Um que fala do dano ilícito, que você tem que causar o dano, o outro fala da responsabilidade civil nesse caso, e claro, as inovações trazidas pela reforma trabalhista, lá do artigo 223A a 223G. Você vai olhar na sua CLT e vai ver qual desses artigos vai se amoldar à sua situação ali que você está
pedindo, contestando, recorrendo, né? Vai depender da sua peça. Mas sempre que tiver pedido dano moral, sempre dê uma olhadinha nessas parcelas. E, relembrando, não custa lembrar, condenação em danos morais tem natureza indenizatória. Se tem natureza indenizatória, não reflete nas demais parcelas contratuais e rescisórias. E a sexta tese mais cobrada na peça prática profissional é a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, a preliminar de incompetência absoluta na Justiça do Trabalho. Eu sempre falo com os meus alunos, gente, se a peça for contestação, provavelmente vai ter uma preliminar. Provavelmente vai ter uma preliminar. E se tiver uma preliminar, a chance de ser de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho é grande. Das preliminares é a que mais é cobrada. E das preliminares de competência absoluta, a incompetência absoluta que é mais cobrada nas teses é aquela para executar as contribuições previdenciárias. Você precisa estar atento, porque se for referente à execução das parcelas condenatórias em pecúnia, né, da sentença condenatória em pecúnia, ok. Se for dos acordos que o juiz homologou, ok. Mas se a informação do enunciado for sobre o pedido de execução das contribuições previdenciárias, dos salários que o empregado recebeu durante o contrato de trabalho, essa não é competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho é para executar, inclusive de ofício, as contribuições sociais e fiscais das sentenças condenatórias que proferir e dos acordos que homologar. Isso quer dizer o quê? Se o empregador pagava o salário do empregado, mas não recolhia o INSS, essa competência não é da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho é somente, por exemplo, ele ficou sem pagar horas extras, teve condenação em horas extras, na sentença condenatória em pecúnia, mandou pagar R$10.000 de horas extras. Horas extras, eu já falei com vocês que tem natureza salarial. Além de refletir nas demais parcelas, sobre elas incidem os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, ou seja, nesse caso, vai incidir INSS sobre essas horas extras. Essas contribuições previdenciárias das sentenças, o juiz pode homologar de ofício. Mas, daquelas passadas durante o contrato de trabalho, ele não pode executar de ofício. Então, você vai fundamentar na súmula 368 do TST, no item 1, e outros dispositivos legais. Então, sempre que você verificar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, não necessariamente sobre questão de execução previdenciária é a campeã, mas não só em relação a isso. Qualquer incompetência, seja para executar honorários de profissionais liberais, alguma condenação por algum crime cometido pela parte, você sempre vai procurar lá no artigo 114 da Constituição Federal. O artigo 114 da Constituição Federal, ele elenca ali o rol da competência da Justiça do Trabalho. Não está ali, não é competência da Justiça do Trabalho julgar. Então, também um dos fundamentos é o artigo 114 da Constituição Federal. Os outros vai depender, obviamente, do tipo de incompetência absoluta que você está alegando. Não, a sétima tese mais cobrada no exame de ordem, sabe o que é? Outra preliminar. Preliminar de inépcia da petição inicial. Preliminar de inépcia da petição inicial vem no artigo 337, também do CPC, e tem um artigo específico conceituando, explicando o que é uma inépcia da petição inicial, que é o artigo 330, parágrafo 1º do CPC. O que é uma petição inepta e que importa para a sua prova de direito do trabalho? É aquela que não tem pedido ou não tem causa de pedir. Você vai ter uma petição, vai ter a causa de pedir, mas vai faltar o pedido, vai ter o pedido, mas não vai ter causa de pedir. E o aluno precisa estar com o olho treinado, porque é muito comum o aluno passar batido e nem ver, porque não vai estar lá explícita essa inépcia, essa ausência. O aluno vai ler, vai estar preocupado com um monte de outras teses e vai passar batido e não vai nem ver. Então precisa estar com o olho treinado. Nossos alunos sabem que eu bato muito nisso. Procura, faz correlação, causa de pedir e pedido. Todas as causas de pedir têm um pedido correspondente? Se não tiver inépcia,
Todos os pedidos ali têm uma causa de pedir correlata? Se tiver faltando inépcia da petição inicial, muitos alunos costumam passar batido e não alegar. A inépcia da petição inicial precisa alegar. E mais um detalhe: se a sua inépcia for de causa de pedir sem pedido, no mérito você vai ter que contestar também aquele pedido. Pelo princípio da eventualidade, imagine que o juiz não acolha a sua preliminar, você vai ficar sem a sua defesa de mérito? Claro que não. Então, em razão do princípio da eventualidade, você faz a inépcia nas preliminares e no mérito você contesta o pedido. Até porque você já vai ter os fundamentos. Se ele trouxe a causa de pedir, você tem os fundamentos para rebater. E a 8ª tese mais cobrada aí é uma tese de direito material adicional de periculosidade. A periculosidade a FGV gosta mais de cobrar até do que a insalubridade. E o que você precisa saber sobre periculosidade, que é mais importante, que a FGV mais gosta de cobrar do aluno? Primeiro, que a lei, a CLT, exige perícia no caso de pedido de adicional de periculosidade sob pena de cerceamento de defesa. Então, se o juiz indeferir a prova pericial do pedido de adicional de periculosidade, houve um cerceamento de defesa, você já sabe que lá no recurso ordinário você vai ter uma preliminar para arguir. Além disso, além de ser obrigatória a perícia, quais são os casos expressamente previstos que o empregado faz jus ao adicional de periculosidade? Vê lá no artigo 193 da CLT. São aqueles empregados que trabalham expostos a explosivos, inflamáveis, energia elétrica, também os que trabalham expostos a roubos e outras formas de violência física e os que trabalham em motocicleta. Esses empregados têm assegurado pela lei o adicional de periculosidade, claro que vai necessária a perícia, mas se estiver fora, se estiver narrando uma situação perigosa, troca de tiro, o local onde ocorre a prestação de serviços, ele é um local muito perigoso, né? Não importa. Isso por si só não gera adicional de periculosidade. É preciso a prova pericial e está elencado no artigo 193 da CLT. E outro ponto também importantíssimo sobre adicional de periculosidade. Ele vai ser sempre de 30% sobre o salário base do empregado. Se disser que é sobre o salário mínimo ou outra porcentagem, já sabe que aí também você tem uma tese. Então, adicional de periculosidade é a 8ª tese mais cobrada pela FGV ao longo dos últimos anos. A 9ª tese mais cobrada é reintegração. E para isso você precisa conhecer todos os tipos de estabilidade. Todos os tipos de estabilidade. Direito material. E se for numa reclamação trabalhista, o enunciado vai dizer que o reclamante era detentor de alguma estabilidade e foi dispensado sem justa causa. Você vai verificar se ele realmente preencheu os requisitos da estabilidade, se ele realmente era estável, você vai abrir um tópico da reintegração. E mais, sempre que você abrir um tópico da reintegração, na reclamação trabalhista, você tem que estar preparado também para abrir um outro tópico da tutela de urgência. Mostrar os requisitos da tutela de urgência, né? A probabilidade do direito e o perigo de dano, porque esse empregado, ele era estável, não poderia ter sido dispensado sem justa causa e foi dispensado e provavelmente ele vai estar desempregado. E aí você vai pedir a reintegração imediata por meio dessa tutela de urgência. Então, se for reintegração na petição inicial, você vai ter também que abrir um tópico da tutela de urgência. Mas pode ser que a reintegração também seja cobrada em recurso, na contestação. Por exemplo, na contestação, provavelmente o empregado não vai ser estável. Se você está contestando o pedido de estabilidade, de reintegração, é porque esse empregado não é estável. Aí você vai verificar qual é o requisito que ele deixou de preencher da estabilidade e vai fundamentar a sua tese nesse requisito que está ausente. E em 10º lugar, no nosso top 10, mas não menos importante, estão as negociações coletivas. Por exemplo, você precisa saber o artigo 611-A e o 611-B, o que pode e o que não pode ser objeto de negociação coletiva, que a negociação coletiva prevalece sobre a lei e principalmente questões relacionadas à ultratividade da norma. Ultratividade da norma, o que é isso? A vigência de uma convenção ou de um acordo coletivo é por um prazo determinado, no máximo de 2 anos.
Passou esse prazo, não houve outra convenção ou outro acordo coletivo, essa perde a vigência. O empregado perde todos os direitos que ali eram tratados, ele não tem mais aquele direito. A norma ela não estende a sua validade até que seja publicada uma nova norma coletiva. Não, acabou a vigência, não houve uma nova, os empregados perderam os direitos previstos nas cláusulas daquela convenção ou daquele acordo coletivo. E a banca adora trazer no enunciado a informação de que era concedido ao empregado, por exemplo, cestas básicas. A convenção que tinha vigência entre 2016 e 2017 previa a concessão de cestas básicas. E o empregado não recebeu cestas básicas no ano de 2018. E aí você vai fazer o quê? Você vai dizer que não tem direito, porque a vigência dessa convenção coletiva era do ano de 2016 e 2017. Como não há ultratividade das normas coletivas, ele não tem mais direito no ano de 2018 a receber cestas básicas. Então isso também muito importante. Negociação coletiva dá bem a ultratividade e prestar atenção nas datas. O período que o empregado está pedindo aquele direito, reclamando aquele direito e o pedido de vigência da norma coletiva. Se não for o mesmo período de vigência, norma coletiva não tem ultratividade e você já tem a tese para contestar. Esse foi o top 10 dos temas mais cobrados, as teses mais cobradas na peça prática profissional do exame de ordem. Aqui no canal tem uma playlist só para a segunda fase de dicas ensinando as principais peças passo a passo, de uma forma bem objetiva, como fazer todas as peças, as principais peças cobradas no exame de ordem. Mas se você precisa de uma ajudinha extra, a gente tem 2 cursos. Um deles é o de oficina de peças, em que eu tenho uma turma em que a gente treina as principais peças cobradas no exame de ordem. Como é esse treino? Eu primeiro ensino a fazer e depois eu faço junto com você ali, digitando no Word, cada peça prática profissional, para você não ter dúvidas. Essas aulas são ao vivo pelo Google Meet. E tem também a monitoria. A monitoria é um estudo mais individualizado, aí é totalmente personalizado, é como se fosse uma aula particular, só eu e você aqui, e aí é de acordo com a sua necessidade. Tanto o número de aulas que você vai precisar é de acordo com a sua necessidade. A ideia principal é corrigir as suas peças, as suas questões e, a partir daí, ir sanando as suas dificuldades. Se você tiver dificuldade em uma determinada peça, a gente faz as peças juntos na aula e aí vai depender do que você mais precisa. Tira dúvidas pelo WhatsApp, a gente vai juntos até a sua aprovação, que eu garanto a sua aprovação, porque se você não for aprovado, a gente te dá uma monitoria de graça. Se você não for aprovado na minha monitoria agora para esse 33º exame de ordem. Então, eu estou te esperando. As informações tem aqui na descrição do vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!